Abre a sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37. E eu quero falar hoje um pouco sobre o vale de ossos secos. Quero passar para você, o que eu tenho sentido agora à noite a respeito disso, do vale de ossos secos. Então, profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. A diferença entre os dois, não é? Eu acredito que Ezequiel era um pouco mais novo que Jeremias. O profeta Jeremias, a gente está falando aqui, Daniel foi levado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor invadiu Judá, é tudo nessa época. A diferença entre o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel é que Jeremias, eu acredito que, porque Jeremias enfrentou muito cárcere, ele foi preso várias vezes, ele passava fome mesmo, porque o decreto do rei era: fustigue esse homem com escassez de pão, era isso. Então eu acho que a aparência de Jeremias era muito assim, magrelinho, assim, mirrado, coitado, com fome. Então ele foi deixado com os miseráveis da terra em Judá. Lembra? Nabucodonosor deixou só os miseráveis na terra, os doentes, os miseráveis, aqueles que não tinham condição de lidar com Israel na terra, E Jeremias foi deixado com o povo que ficou, com os miseráveis. E Ezequiel foi levado para a Babilônia. Por isso que eu acredito que o profeta Ezequiel era um pouco mais novo, Talvez uns 10 anos mais jovem do que o profeta Jeremias. Profeta Ezequiel, portanto, era um profeta na terra da Babilônia. Levado, deportado, junto com o povo de Judá, que foi para a Babilônia. E ali na Babilônia, como Daniel, como outros homens e mulheres de Deus, olha gente, fala assim comigo, bendita crise. Eu sei que você falou arrastado, Ninguém gosta de crise, Mas fala assim, bendita crise que me mantém no altar. É isso aí. O povo de Israel, até o rei Nabucodonosor invadir a Babilônia, invadir Judá e levar o povo para a Babilônia, o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Serviam a Deus, mas alguns serviam a Baal, Maloque, outros deuses. Tinham ídolos em casa, apesar dos profetas como Jeremias, como Ezequiel, Isaías, Daniel veio depois, mas, apesar destes homens chamarem a atenção, mas o povo de Israel cocheava entre dois pensamentos. A partir do exílio, 70 anos ficaram no exílio. A partir do exílio, quando lá com Esdras, Neemias, estou aguçando a sua curiosidade para você ler. Lá com Esdras, Neemias, quando eles retornam à terra, reconstroem o templo, e a Bíblia diz que quando eles lançam o fundamento do templo, que eles voltaram
voltaram do exílio e lançam o fundamento do templo, os mais antigos, os mais velhos, que lembravam do primeiro templo, diz que eles choram, e eles choram, e eles choram tanto, que de longe podia-se ouvir a voz deles. E a partir daí, é que nunca mais se ouve em Judá que eles adoravam a outro Deus, a não ser o Senhor Deus de Israel. Então fala assim comigo: bendita crise que me deixa firme no altar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Importante você lembrar que Ezequiel estava no exílio, e no exílio ele tem esse sonho profético. Isso aqui é um sonho, uma visão profética. Então, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Essa daqui não é, para a época, não é uma visão assim, bizarra. Não é. Nós vamos lembrar que existiam guerras entre os povos, não é? E nessas guerras dentre os povos lá, entre um povo e outro, às vezes o povo vencido, do povo vencido, morriam 5.000 soldados. E eles não eram enterrados não. Aonde eles morriam, ali eles ficavam. Então, vale de ossos secos era comum existir, era comum ser encontrado. Então Deus usou uma figura que Ezequiel conhecia, vale de ossos secos, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, só tu o sabes. Disse-me ele então: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e ossos que se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu sobre eles pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Oh, aleluia! Só esse texto já te enche de fé, não enche? Enche você de fé? Então vamos entender o que eram esses ossos secos. Lembra que eles estavam na Babilônia? Lembra que tinham sido levados para a Babilônia
como escravos e exilados, não tinham mais terra, não tinham mais herança, não tinham mais nome. A ideia é exterminar a nação de Israel. Gente, quantos povos, eu quero que você se lembre, quantos povos na história, você já teve curiosidade de saber quantos povos na história acabaram? A gente não precisa ir longe, né? Os índios aqui no Brasil já foram em muito maior número, não é? Nações indígenas aqui no Brasil já acabaram. Os incas, os astecas, quem mais? Quem mais lembra aí de um povo? Hã? Eu sou surdinha. Mas você lembra, não é? O povo de Israel existe até hoje porque a mão de Deus, o Todo-Poderoso, está sobre eles. Porque muitas vezes já era para terem acabado. E essa daqui era uma das vezes. O rei da Babilônia tinha essa intenção, extermina, acaba o povo de Israel. Versículo 11, olha o que diz aqui. Então o Senhor me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, como escravos, como exilados, como povo sem terra, eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. Você sabe o que representa isso? Quando a gente pensa que chegou no fim da linha. Quando a gente pensa que não tem mais esperança. Ontem o apóstolo contou aqui o testemunho dele, e ele não tinha intenção de contar. Foi o Espírito Santo que dirigiu, porque o Espírito Santo sabe quem precisa ouvir. Pois bem, na época que o bispo Davi sofreu o acidente, para quem não sabe, 2004, tem o livro lá, viu? No Vale da Sombra da Morte. É só você comprar e você vai saber o que aconteceu. O carro explodiu, ele teve grande parte do corpo dele queimado, e a gente não tinha perspectiva de futuro. Ele era um rapaz de 19 anos, estudante de medicina, e a gente não tinha perspectiva de futuro. A gente falava assim: meu Deus, como é que vai ser o futuro desse rapaz? Eu, como mãe, me desesperava, que eu não via, eu não visualizava futuro. Como é que vai ser, meu Cristo amado? Então, ossos secos representa isso na nossa vida, quando a esperança está por um fio. Dizem que esperança é a última que morre, mas tem hora que ela fica por um fio, não é verdade? Alguém assim, alguém já se viu assim? Alguém tem estado assim ultimamente? Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, porque eles não têm mais esperança, eles não visualizam o futuro. Eu aprendi que fé não é ver, fé é visualizar. Fé não é ver,
Para o que eu vejo, eu não preciso ter fé. Mas a fé é visualizar. Eles não conseguem visualizar. A fé está fraquinha. A esperança está por um fio. Eles não têm perspectiva. Só que homem de Deus e mulher de Deus, e se você está aqui hoje à noite fazendo campanha de Daniel, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, amém? Só que homem de Deus, mulher de Deus, na frente de vale de ossos secos, não sai correndo não, profetiza. Profetiza. O que é profetizar? Profetizar é declarar a palavra do Senhor, é declarar a Bíblia. Isso é profetizar. Existe o dom profético, que é quando Deus usa um profeta, e existe isso sim. Existe muita confusão a respeito do dom profético, especialmente no meio pentecostal. Mas dom profético existe. Só que esse profetiza aqui não é dom profético. Esse profetiza pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e declara. Declara. Você não sabe o que é ir buscar um filho na UTI queimado. A queimadura pior era de dentro, aspirar a combustão. Mas diante desse vale de ossos secos, Deus nos ensinou a caminhar sobre as águas e a declarar: eu creio, haverá futuro, porque eu não tive filhos para a calamidade, eu tive filhos para a bênção. É isso que está escrito aqui: não terão filhos para a calamidade, terão filhos para a bênção. A voz dos teus filhos será ouvida de longe, porque a nossa casa é bênção. É bênção. A mesma coisa quando o apóstolo teve o diagnóstico. A mesma coisa. Puxou o nosso tapete. Uma coisa eu sabia, era a única coisa que eu sabia: você não tem direito de morrer agora. Você não tem permissão para morrer agora, não tem direito. Então você fica firme aí. Até que Deus mudou a história. Diante do vale de ossos secos. Alguém aqui está enfrentando um vale de ossos secos? Levanta a sua mão. Eu conheço a história de algumas pessoas. Eu sei que você pode estar enfrentando um vale de ossos secos, alguma coisa que rouba a sua esperança, a sua perspectiva de futuro. Diante do vale de ossos secos, você levanta a sua mão e diga: ele foi ferido por minha culpa. O castigo que me traz a paz estava sobre Cristo Jesus, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarada. Diga mais: ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas maldições, de maneira que hoje eu tenho direito à bênção de Deus. Glória a Deus. Esse é o espírito da fé. Põe na tela para mim, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós
expulsar o demônio? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, o que você vai fazer? O que está escrito lá, por favor? Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, o que você vai fazer? Direis. Só isso. Se você tiver fé, você vai falar. Abre a boca. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Abre a boca. Não é só na cabeça, não. Não é só em pensamento. Não é só no espírito. Fala para o irmão que está lá do outro lado. Abre a boca. É isso. Fala, fala. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, profetiza, vale de ossos secos, você vai levantar, porque eu creio no Deus que não conhece impossíveis. É isso, é isso. Jesus usou extremos, coisas antagônicas, para chamar a atenção dos discípulos. Um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, uma montanha, a maior de todas as pedras, não é? Se você tiver fé, abre a boca e fala: monte, sai daí e vai para lá, porque eu estou passando. Se o monte não sair da sua frente, você vai escalar a muralha, porque com meu Deus eu salto muralhas. O mar tem que abrir, mas se o mar não abrir, você vai andar sobre as águas, porque com Deus eu ando sobre as águas. A fé é isso. Outro versículo que eu gostaria inclusive que você anotasse esse versículo. Anota aí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Simples demais. A vida cristã é isso aqui, ó. Em parte conhecemos o quê? A palavra. Por que é em parte? Você conhece tudo que está aqui? Não tem jeito. Os estudiosos ainda estão aprendendo. Em parte conhecemos. Conhecemos o quê? A fé. Em parte conhecemos. O que nós conhecemos em parte? A vontade de Deus. Não é totalmente revelada a nós. É em parte. Em parte conhecemos. E em parte o que a gente faz? Profetizamos. Eu conheço em parte, e o que eu conheço em parte, eu declaro, eu profetizo. Vale de ossos secos. Vamos voltar lá para o vale de ossos secos? Ezequiel 37, versículo 7. Então eu profetizei, segundo me fora ordenado. Em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Se eu tiver fé, eu vou falar, eu vou declarar. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso, e eu olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então o Espírito Santo me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos. Profetizei como me fora ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobre modo
Poderoso, aleluia.